Meus irmãos, abra a sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 até o verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 até o verso de número 8. Isaías 6, do 1 ao 8. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Ao som das tuas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. Por sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, com muito carinho teu servo já me colocar em tuas mãos, mas mais uma vez, após ler a tua palavra, eu lhe peço: ó Deus, fala conosco, Pai, que este ambiente, Senhor, seja tomado, Senhor, pela tua presença, de maneira que a tua palavra entre dentro de cada coração, e que a profecia que vai ser proferida agora por meio da tua palavra possa encontrar lugar, Pai, dentro de cada vida, e produzir o fruto pela qual ela foi enviada, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia. Fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Podemos assentar os que estão de pé. Meus irmãos, eu queria pensar com os irmãos dentro do tempo que tenho, regido por um tema: a crise que me fez crescer. A crise que me fez crescer. Eu vou contar até 3, vou pedir para que os irmãos repitam o tema da nossa mensagem. Pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. O que é? Só pedagógico. Como assim? Tudo aquilo que a gente repete cria caminhos de memorização. Como eu não sou bobo, eu quero que você saia daqui lembrando do que foi pregado. Não precisa lembrar do pregador. É o tipo da coisa que você vai dizer assim: eu não lembro quem foi que pregou no janeiro profético, mas a mensagem era: a crise que me fez crescer. Vamos lá no 3, a crise que me fez crescer. 1, 2, 3. A crise que me fez crescer. Glória a Deus. Só para ficar gravado, vou contar mais uma vez, você repete, tá bom? Você falar bem forte por mim, que esse irmão do lado paga alguma coisa para você comer hoje, tá? Ó, eu não disse que foi Deus que falou, tá, irmão? Vai ter um segundo. Mas é a fé, né, pastor? A gente coloca a fé em prática no 3, a crise que me fez crescer. 1, 2, 3. A crise que me fez crescer. Glória a Deus. Guarda isso no seu coração. Queridos, a gente aprende desde cedo que texto sem contexto ele é pretexto para heresia. A narrativa que nós lemos está inserida em um pano de fundo. E o que é que está acontecendo? O primeiro verso diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. A pergunta é:
quem era Uzias? Uzias era conhecido também como o rei Azarias. A história de Uzias ela é contada tanto em 2 Crônicas 26 como em 2 Reis 14. Uzias começou a reinar com 16 anos de idade. E é interessante porque Uzias reinou 52 anos em Judá. Queridos, pense em alguém que foi próspero. Pense em alguém que o Senhor o abençoou. Tudo aquilo que Uzias intentou fazer, Deus o abençoou. As mãos de Deus o ajudaram. O exército nas mãos de Uzias cresceu. A economia nas mãos de Uzias cresceu. Toda Judá avançou e foi muito próspero. Uzias reinou de 792 a.C. a 740. É interessante porque Uzias começou bem e terminou mal. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nem sempre o importante é como você começa, mas como você termina. O pastor falou algo interessante. Quando a gente abre as redes sociais, você observa e diz: meu Deus, tem gente que começou tão bem, mas está terminando tão mal. Pastor, o que aconteceu com Uzias? A Bíblia diz que Uzias, Deus o abençoou. E aí a narrativa bíblica diz assim: até que se tornou grande, e ele entra no templo para oferecer incenso no altar com incenso. Escute, quem tinha que oferecer incenso no altar com incenso era sacerdote. Uzias era rei. Quando ele entra no templo, os sacerdotes entram atrás dele e diz para ele assim: Uzias, sai daí, porque a ti não compete fazer isso. Uzias olha com soberba e diz: quem são vocês? Naquele momento a mão do Senhor feriu a Uzias, e Uzias morreu leproso. Aleluia. Pastor, o que isso tem a ver com a vida do Isaías? É porque o próprio Isaías começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A pergunta é: o que tem a ver o Isaías com Uzias? Escute, Isaías ainda é muito jovem. Isaías não tem mais do que 20 anos de idade. Historicamente falando, alguns historiadores e o Talmud cita isso. Apresenta Isaías com parentesco com Uzias. Há quem diga que Uzias é irmão do pai de Isaías. Ou seja, Isaías era um profeta da coroa. Isaías era alguém que estava no palácio. Mas olha que interessante, quando Uzias morre, a crise é instaurada. Por quê? Porque a partir da morte de Uzias, o cenário político em Israel fica abalado. Queridos, a Síria se destacava como potência mundial, já ia invadir o reino do norte, ia destruir o reino do norte. Nesse contexto, Isaías está vivendo um momento de luto, um momento de insegurança e um momento de crise. É o tipo da coisa que a gente diz: como é que vai ser daqui para frente? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu disse que o tema da mensagem é a crise que me fez crescer. Talvez hoje você olhou o ambiente de luto. Talvez você olhou hoje e disse: o ambiente de insegurança. Talvez você olhou e disse: meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Tem muita coisa saindo do lugar. Eu vim aqui para lhe dizer que Deus tem poder de te fazer crescer na crise. Deus tem poder de se revelar a você no meio da crise. Deus tem poder de mudar a tua história no meio desta crise. É interessante porque quando a gente pensa em crise, existe duas definições para a palavra crise. E alguns historiadores dizem, e alguns pensadores, que a palavra crise, dentro do vocábulo chinês, ela acaba tendo uma outra conotação. E olha que interessante, crise no nosso vocabulário
se fala sobre uma situação tensa, um caos, uma mudança repentina, violenta. Crise se fala muitas das vezes de doenças, um momento perigoso, um momento difícil. Mas dentro do vocábulo chinês, a definição de crise também pode ser entendida como oportunidade. E olha que interessante. Por quê? Porque em época de crise, tem gente que chora e tem gente que aproveita para vender herança. Você já parou para pensar nisso? Na crise tem muita gente chorando e encosta alguém e diz assim: rapaz, eu sei que é difícil, eu sei que está complicado, mas eu vejo que você está chorando. Se precisar, tem umas caixinhas que não é isso aí. Pastor, o que o senhor vai dizer? Está na hora da gente aprender a enxergar oportunidade no meio do caos. Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas aí quando eu olho para Isaías, a pergunta que eu faço é: pastor, como crescer em meio à crise? Porque uma coisa é eu dizer para você: você vai crescer na crise, e aí? É ficar do mesmo jeito, ficar da mesma, e eu vou crescer? Eu não preciso fazer nada? Olhando para a vida de Isaías, eu quero destacar algumas verdades bíblicas que fez com que Isaías crescesse em meio à crise. E é sobre isso que eu quero pensar com você. A primeira verdade, olhando para o texto que nós lemos sobre a vida de Isaías, que nós podemos imitá-lo para poder crescer na crise, é essa. Primeiro ponto: não deixe de ir ao templo. Como assim, pastor? Capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o rei. Pergunta que eu vos faço é: aonde ele estava que ele viu Deus se manifestar? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque, infelizmente, na hora que a crise chega, o primeiro lugar que a gente deixa de ir é onde? Na hora que a dificuldade começa a bater sobre a nossa vida, o primeiro lugar que os crentes deixam de ir é para onde? Para a igreja. Para o templo, buscar ao Senhor. Queridos, quando você olha no capítulo 6, o verso 4, diz assim: ao som das vozes dos batentes as portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Escute, não tem como nós afirmarmos se ele estava lá por uma festa solene. Todo judeu ia ao templo pelo menos 3 vezes ao ano, não importa de que cidade ele estava, ele subiria ao templo. Ou se Isaías estava lá por uma prática comum de ir ao templo. Verdade é que mesmo em meio à crise, ele não deixou de estar no templo. E sabe onde foi que Deus falou com ele? No templo. Sabe onde Deus se revelou a ele? No templo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se você na crise ficar em casa, nada vai mudar. Se você na crise só vai deixar de congregar, nada vai mudar. Mas se mesmo em crise você disser: está doendo, mas eu vou para o culto, está difícil, mas eu vou para o culto, está complicado, mas eu vou adorar. Glória a Deus. Queridos, Deus se revelou a ele enquanto ele veio buscar no templo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito. Só se tu entrar aqui, fechar o coração e não entender nada do que Deus está falando. Mas, querido, desde o primeiro momento, da primeira oração, do primeiro louvor, queridos, nos primeiros cânticos da leitura, Deus está falando conosco. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quer crescer na crise? Não deixe de ir ao templo. Se tu ficar em casa, nada muda. Aliás, tem o que para adorar? Vai ficar assistindo o quê? Vai ficar vendo o quê? Vai ficar em casa no sofá lamentando? Deixa eu dizer uma coisa: vem para cá. Aqui Deus fala, aqui Deus se revela, aqui os céus se abrem e você contempla a glória de Deus. É crescer na
na crise. Aí eu olho para o texto e aprendo com Isaías uma segunda verdade que nos é peculiar. Que verdade é essa? Não deixe de olhar para o céu. Como assim, pastor? Está no tempo. É o primeiro passo. Só que ficar com os olhos fitos no céu faz toda a diferença. Tem gente que está no tempo, mas os olhos não estão no céu. Tem gente que veio, mas porque tinha que vir, porque olhou e estava na escala. Se eu não for hoje, vão puxar minha orelha. Tem gente que veio, mas o coração nem os olhos está no céu. Quando nós olhamos o verso primeiro, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes encheu o templo. Meu irmão, ele está no templo, mas a visão de Isaías é do alto. Pastor, o que o senhor quer dizer, irmão? A crise está se abatendo lá fora. Ninguém sabe agora. Embora os dias morreu, Jotão, seu filho, vai assumir. Mas querido, imagina 52 anos reinando em Judá. Toda a estabilidade política agora está abalada. E o Isaías estava onde? No templo. Olhando para onde? Para o céu. Olhando para o alto. Pastor, não entendi. Para lá fora a coisa está feia. E aqui dentro ele só quer saber de olhar para o céu. Aqui ele só quer saber de olhar para cima. Já que você está aqui, por que ficar preocupado que vai ser amanhã? Não. Já que você está aqui, abre o coração e olha para ele. Abre o coração e contempla ele. A visão que Isaías tem é do alto. E quando eu estava estudando esse texto, queridos, e o óleo fervendo não matou. Domiciliano pega o João e joga ele na ilha de Patmos. João está na casa dos 90 anos, irmão. O imperador disse assim: esse camarada vai morrer esquecido. E a ilha de Patmos era uma ilha rochosa. Queridos, rocha de um lado, do outro. Para chegar lá tinha que chegar de embarcação. Era a prisão de segurança máxima da época. Ou seja, impossível de se fugir de lá. Para João parecia o fim. Para João parecia o caos. Mas João ouve uma voz como de trovão atrás dele. E no capítulo 4 é lindo, porque ele começa dizendo assim: eu ouvi a mesma voz que eu tinha ouvido no começo, no capítulo 1. E aí quando ele contemplou, ele diz assim: e vi uma porta aberta no céu. Quando ele olha para cima, o trono da graça, porque Deus quer se revelar a você esta noite. Eu não sei como é que você está, mas tem dia que a crise está doendo tanto, tem dia que a dificuldade está pesando tanto, que toda a vontade que a gente tem é ficar cabisbaixo, de cabeça baixa, triste, desanimado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje: é dos seus olhos para o céu, porque é de lá que vai vir teu socorro, é de lá que vai vir teu escape, é de lá que vai vir a providência de Deus para você. Sabe com quem eu aprendo também? Com Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 11. A Bíblia diz que Jesus vem. Lázaro já está morto, sepultado há 4 dias. Jesus então pergunta onde o colocaram. A Maria dá uma resposta: vem e vê. Jesus chega lá e a Bíblia diz que Jesus chorou. Após isso, Jesus olhou e disse assim: tirai a pedra. A Marta vem e disse assim: Senhor, não leva mal, mas já é de 4 dias e está cheirando mal. Se Jesus fosse como muitos de nós, diria assim: eu não te perguntei nada. Mas ele, muito culto, disse: Marta, já não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus.
você olhar o verso, você vai perceber isso. Quando rola uma pedra, o texto diz assim: e Jesus, olhando ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque é sempre bom. Ao invés de olhar para a tumba, para o fundo da caverna onde Lázaro estava, ele olhou para onde? Para o céu. Pastor, por que isso? Porque se eu olhar para baixo primeiro, posso não ter força depois para olhar para o céu. Mas se eu olhar para o céu primeiro, eu tenho autoridade para olhar para baixo e dizer: Lázaro, vem para fora. Deixa eu dizer uma coisa: olha para o céu, contempla o trono da glória de Deus. Pastor, não entendi. Essa crise não vai te impedir de contemplar a glória de Deus. Essa dificuldade não vai te impedir de sentir a presença de Deus. Você chegou hoje aqui, estava preocupado, coração poderia estar até angustiado, mas pelo amor de Deus, você está no tempo. Olha para o alto, Deus vai se revelar a você. Eu aprendo uma terceira verdade com Isaías, que se nós o copiarmos, verdadeiramente iremos crescer no meio da crise. A crise que me fez crescer. Qual é esse terceiro ponto, pastor? Busque ter uma experiência particular com Deus. Você está na crise? Busque ter uma experiência particular com Deus. Eu disse a você que crise pode ser tanto caos como oportunidade. Está na hora de nós aprendermos a enxergar uma oportunidade no meio do caos. Meu irmão, olha que interessante. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha que interessante, irmão. Conhecer o testemunho dos outros é gostoso, edifica a nossa fé. Ouvir a narrativa do testemunho de alguém é edificante, mas viver as nossas próprias experiências com Deus é libertador. Pastor, como assim? Isaías está dizendo assim: ninguém me contou, eu vi. Ninguém me falou, eu vi. Ei, não foi a irmã B, a irmã A que falou do tempo, não, eu vi, eu estava lá, eu vi, Deus te revelou a mim. Deixa eu te dizer uma coisa: quem disse que esta crise é para te matar, Deus está dizendo: vou me revelar no meio deste tempo, vou me revelar a você no meio dessa tempestade, vou me revelar a você no meio desta crise. Meu irmão, está na hora de você ter uma experiência particular com Deus. Deus quer envolver a tua alma, Deus quer envolver a tua vida, Deus quer te envolver. Deus revelou a Uzias a sua glória. Escute, olha que interessante. Toda a perspectiva que Isaías tinha de rei era Uzias. Tudo aquilo que Isaías conhecia de magnitude, de grandeza, era Uzias. Uzias reinou 52 anos em Judá. Escute, Isaías contemplou a grandeza de um rei terreno. Se você estudar a vida de Uzias, você vai ver o quanto Uzias foi próspero. Uzias tinha uma tropa de elite. Uzias, ele construiu máquinas de atirar pedra. É bem possível que quem inventou essas catapultas que nós entendemos hoje foi Uzias. Mas olha que interessante, quando Isaías tem uma experiência particular com Deus, ele está dizendo assim: nada do que eu vi na terra se compara com aquilo que o céu me mostrou. Mas podemos conhecer que Deus quer te dar algo novo hoje aqui. Deus quer te revelar algo novo. Deus quer nos
que tem gente vendo coisa torta à direita, mas eu também creio que Deus se revela. E Deus, Ele quer se revelar a nós. Eu não estou falando de visagem, estou falando de visão de Deus. Visão de Deus que muda a nossa história. Depois daquele dia, Isaías nunca mais foi o mesmo. Você quer mais de Deus? Então te prepara, porque Deus vai te dar uma experiência. Deus vai se revelar a você. Ele contemplou a glória, um alto e sublime trono. Cara, irmão, eu fico imaginando Isaías gritando. Eu não sei se mais alguém viu, mas eu vi. Eu não sei se mais alguém sentiu, mas eu senti. Eu não sei se mais alguém provou, mas eu provei. Aí eu olho para Isaías e aprendo com Isaías uma quarta verdade. Qual é a quarta verdade que eu aprendo com Isaías? Você quer ver a crise? Quer crescer no meio dessa crise? Quero. Então não deixe de se envolver no ambiente de glória. Às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, e na hora de fazer a coisa certa, a gente não faz. Isaías está no lugar certo, no tempo, na hora certa, na hora que o céu abre e o trono se revela. E na hora de fazer a coisa certa, às vezes a gente não faz. Verso 2 e 3 de Isaías 6. Acima deles estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas deixa eu ser sincero com você. Não existe nada mais desmotivador do que as crises. Você percebeu que você entra num culto que é uma atmosfera de glória, mas por conta da crise você não adora? Por quê? Porque a gente está no tempo, mas o coração está lá fora. A gente está no tempo, mas o coração está lá no trabalho. A gente está no tempo, mas o coração está lá no carro que quebrou. E a gente está dizendo assim: meu Deus, quanto que vai ser? Ô Jesus, quanto é que vai ficar? Misericórdia. Só que olha que lindo. O Isaías está contemplando um culto que está acontecendo não na terra, mas no céu. Serafins com 6 asas. E a palavra serafins significa seres ardentes, seres que queimam. A palavra fala de fogo. E é interessante porque só aparece esse termo em Isaías, porque a visão que João tem em Apocalipse, capítulo 4, ele também vê em volta do trono seres viventes, com 6 asas. O de Isaías, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Nós olhamos para esses seres e falamos que esses são símbolos do verdadeiro adorador. Por quê? Está junto do trono. Mas embora sejam seres ardentes que brilham, eles cobrem o rosto.
dizendo assim, perto dele, quem brilha é ele. Junto do trono, quem brilha é ele. Por quê? Porque a gente se esconde. Porque quem é santo aqui é ele. Quem é poderoso aqui é ele. Eles cobrem os pés. E cobrir os pés dentro da cultura judaica é sinal de reverência. Mas só duas asas estão livres. E essas duas eles estão voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pastor, como assim eu não posso deixar de me envolver no culto? É simples. Eu estou na crise, ninguém precisa saber quem sou eu. Eu estou na prova, ninguém precisa saber que eu cheguei, mas em verdade, o meu glória vai subir. Santo, 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 Santo. Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto você está glorificando, Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto você está tomando o céu, está manifestando ao teu favor. Agora é essa noite, agora é ele, agora é ele, agora eu estou sentindo a presença dele aqui. Ei, deixa eu te dizer, nunca foi mais um culto, nunca foi. Isaías entrou aquele dia, não era mais um culto, foi o dia que Deus mudou a história dele. Hoje é noite de Deus mudar a nossa história. Hoje é noite de Deus mudar a nossa história. Hoje é noite da presença de Deus nos envolver e mudar a nossa história. Olha que interessante. A gente vai para o templo para descobrir algo. Toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, como assim? Você está recebendo aqui, você vai levar para dentro da tua casa. Você está recebendo aqui, você vai levar lá para dentro da tua faculdade. O que você está recebendo aqui, você vai levar para dentro da tua família. Por quê? Porque os serafins estão dizendo para Isaías: toda a terra está cheia agora. Toda a terra, pastor, eu entendi. Isaías vai sair desse tempo lutado. Isaías vai sair desse tempo diferente. Deixa eu lhe dizer: aonde você chegava em ter glória, aonde você passava em ter a presença de Deus. Mas aí eu olho para o Isaías e aprendo uma quinta verdade. Você quer crescer na crise? Nós já falamos, não deixe de ir no tempo. Você quer crescer na crise? Não pare de olhar para o alto. Tem que estar no tempo, não basta, tem que olhar para o alto. Pastor, como assim? Tem gente que vem para o tempo e olha a vida de todo mundo, menos olhar para o alto e colocar o nome. Como é que alguma coisa na sua vida vai mudar se você está no tempo, mas só olha para os outros e vem olhar para o alto? Vá para o tempo. Quer ver a coisa mudar? Se envolva no ambiente de glória. Os serafins dão santo lá em cima, a gente dá santo aqui embaixo. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quando o culto lá do céu começou. Eu não sei. Biblicamente não tem como a gente saber. Mas uma coisa eu tenho ideia de tempo. O Isaías contempla a visão aqui: santo, santo, santo. Quando o céu abre, João contempla a visão: santo, santo, santo. São os mesmos anjos dizendo santo, santo. Pastor, mais de 700 anos eles não param de dizer santo, santo, Você acha que se eu vir para cá e ficar empurrado, você acha que o culto vai parar? Não para. Para não. Então o que eu tenho que fazer para que eu se envolva no ambiente? Você já viu aquela frase do mundo lá? Não é que é do mundo, uma frase comum. Se não pode com ele, junte-se a ele. Tu chegou aqui, está meio empurrado, meio chateado, mas ó,
aos serafins: santo, 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 santo. Sabe o que é mais lindo no meio de tudo isso? É que o coração está meio doído. Mas quando a gente começa santo, 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 aí sim a gente perceber, vai curando, vai alegrando, Deus vai ajudando. Mas eu aprendo com Isaías com a quinta verdade. E qual é a quinta verdade que eu aprendo com Isaías? Quer ver alguma coisa mudar no meio da crise? Reconheça o seu estado. Reconheça o seu estado. Como assim, pastor? É muito mais fácil no meio da crise procurar um culpado, apontar alguém, acusar outro, do que dizer como Isaías disse: ai de mim. Ah, meu casamento está assim, mas também é culpa dela. Ah, lá na empresa está assim, mas a culpa é do fulano. A igreja está assim, mas a culpa é do pastor. A culpa é do líder tal. A culpa é do... Olha Isaías. Antes de contemplar a glória, no verso 1, do capítulo 1 de Isaías ao capítulo 5, Isaías está dizendo: ai de fulano, ai de ciclano, ai de Beltrano. Ideologicamente, é discutível. Alguns dizem assim que não está em ordem cronológica, esses ai vieram depois. Mas a grande maioria entende que quando a glória se manifestou para ele, o primeiro ai foi de quem? Ai de mim. Pastor, como que é isso? Porque quando a glória é revelada e a gente se envolve no ambiente de glória, não há lugar para soberba, não há lugar para orgulho. E eu vou ser sincero com você, irmão. Eu vou ser sincero com você. Eu estou nessa caminhada aí há 19 anos, pregando juntamente com meus filhos. Já nasceram, o Lucas tem 19 anos, já nasceu nesse ambiente. E vou dizer uma coisa para você: eu fico preocupado quando alguns pregadores se tornam altivo, soberbo, arrogante. Porque todas as vezes que eu vejo que alguém contempla a glória, ele cai. Pedro, diante da festa maravilhosa, disse assim: afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Isaías, quando contempla a glória, diz: ai de mim. E como é que o camarada diz que tem tanta glória e ele é soberbo? E como é que tem tanta glória e o nariz é empinado? Porque, irmão, quando a glória desce, a palavra glória no original, capote, peso. Quando a glória vem, a carne humana despenca. Quando a glória manifesta, o nosso eu cai por terra. Escuta uma coisa: a unção me capacita a trabalhar para Deus. A glória me joga por terra e me faz reconhecer que só Deus é Deus. A unção te faz se movimentar para Deus. Mas quando a glória vem, a gente não consegue fazer mais nada, só diz: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Reconheça o seu estado. Irmãos, sabe por quê? Porque ele diz assim, no verso 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Escute, sabe onde era o problema deles? Nos lábios. Só que os lábios revelam um problema muito maior: o coração. Porque ele diz: sou homem de lábios e Jesus disse: a boca fala do que o coração está. Então o problema dos lábios denuncia outro problema: o coração. Como é que você está hoje aqui? Como é que eu estou hoje aqui? Talvez o meu problema é de falar algumas besteiras, como eu tenho falado nos últimos dias. Talvez o problema não seja só dos lábios, o problema talvez seja algo que nasceu no coração. Algo que está querendo criar raiz no coração. Mas deixa eu dizer algo para você: hoje tem cura para mim e para você hoje. Hoje tem cura para
duvidou e disse assim: ai de mim, Deus, o meu problema é na boca, não está legal, eu estou impuro. Você sabia que às vezes a gente tenta esconder daquele que nos conhece? Salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhece. Aí a gente quer fingir. Ó, a nossa oração. Irmão, vem orar aqui. Ó Pai que está por Deus, que a apoteose da tua glória nos envolva nesse conclave espiritual, que a magnitude do teu poder. Aí Deus olha assim: te conheço. Eu te conheço. Eu sei que você não está com essa bola toda. Eu sei que você não é tudo isso. Pode ir ao Isaías, Senhor, que misericórdia de mim. Deus, eu quase parei, mas eu estou aqui no templo. Deus, eu quase desisti, mas eu estou aqui no templo. Deus, vontade de Deus de largar tudo, pegar minhas coisas e ir embora. Mas eu estou aqui no templo e o céu está aberto. E eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso de mudança. Aleluia. Aí eu olho para o texto e aprendo uma sexta verdade com Isaías. E esta sexta verdade que nos faz crescer em meio à crise. Porque o quinto ponto é: reconheça o seu estado. E qual é o sexto? Permita-se ser curado. Permita-se ser curado. Versos 6 e 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: vejo, isso tocou os seus lábios, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Pastor, por que o Senhor disse: permita-se ser curado? Vamos tentar entender o ambiente vivencial. O que é que está acontecendo? Escute, ele está contemplando a glória, um mover, os serafins santo, santo, santo. Diante de tudo isso, ele reconhece o seu estado e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Nessa que ele reconhece o estado, imagina a cena. Um dos serafins sai, e o texto diz: e ele traz do altar uma brasa viva que ele tirou com uma tenaz. Pastor, o que é uma tenaz? Sabe aquele pegador do ferreiro? E o que é uma brasa viva? É uma brasa acesa. Ele tira pegando fogo e vem voando. Escute, vamos ser sinceros. Se fosse tu deixava ele te tocar? Irmão, eu penso que talvez se fosse eu, na hora que o anjo vinha, eu disse: vai queimar. Não vai encostar em mim, não. Oxi. A gente lê o texto e acha que as coisas é assim. Irmão, você tem ideia do que é isso? Aos lábios, tudo molhado, e a lágrima molhada lá. Senhor, tem misericórdia de mim. Daqui a pouco vai doer, mas é passar. Vai doer, aleluia, mas é para curar. Vai doer, mas é para te purificar. Vai doer, mas é para te levantar. Vai doer, mas é para te erguer. Sabe o que Deus está dizendo? Deixa eu te tocar, deixa eu te tocar, deixa eu te tocar. O problema é que a gente diz: ai de mim, Senhor. E na hora que Deus começa a fazer, diz assim: ai não, eu não quero. Não. Deixa Deus fazer. Aí sabe o que o anjo disse? Ó, isso te tocou. Doeu, não doeu? Doeu. Doeu. Foi difícil,
Mas o anjo disse assim: mas fica tranquilo, a iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Aleluia. Doeu, mas restaurou. Doeu, mas curou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu quero lhe dizer que esse processo é para restaurar. Esse processo é para curar. Esse processo é para te reerguer. Você entrou no tempo de um jeito, mas vai sair de outro. Chegou aqui de uma forma, mas vai sair de outra. Eu olho para Isaías e aprendo uma sétima verdade. Qual é a sétima verdade para nós encerrarmos? Quer crescer em meio à crise? Dispõe-se. Dispõe-se. Mesma atitude, mesmo resultado. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Sabe o que acontece na crise? Na crise a gente diz assim: ó, vou entregar meu cargo, não quero fazer nada. Vou entregar isso, eu não quero fazer nada. Mas por que você? Não. Deixa eu no meu cantinho, eu não quero fazer nada. Mas você sabia que Deus quer te levantar num ambiente de crise? Deus quer te fazer crescer nesse ambiente de crise. Verso de número 8. Depois que o serafim tocou nos lábios dele, ó, primeiro Deus trata de você e depois Deus te envia. Primeiro Deus trata com você e depois Ele te envia. Mas ó, não é por força e nem por violência. Para com esse negócio de que Deus está me obrigando. Deus não obriga nada a ninguém. Não é por força nem por violência. Olha o texto. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Você tem coragem de se dispor hoje? Tem coragem de se posicionar e dizer assim: Deus, eu estou adiando demais aquilo que o Senhor quer comigo. Eu estou segurando demais aquilo que o Senhor quer comigo. Porque vamos ser sinceros, irmão. Eu sei que é o 47 águas. E quando você olha para aquelas águas, e eu estou caminhando no fim. Quando você olha para aquelas águas, você enxerga algo interessante. Mediu 1000 côvados, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1000, águas que me davam no lombo, cintura. Depois mediu mais 1000 águas que só poderiam ser passadas a nada. A pergunta que eu vos faço é: era a água que vinha ou era ele que ia? A gente quer fazer algo para Deus e está esperando a água vir. Dispõe-se. Meu Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Para mim encerrar, eu fico pensando, irmão, que esse diálogo é tipo aquele diálogo quando só está o esposo e a esposa, a pia está cheia de louça e a esposa faz assim: ai, se alguém tivesse aquele desejo de lavar a louça hoje para mim. E ele faz de conta que nem é com ele. Só dá os dois. Ah, como eu queria. Olha a irmã dizendo: ah, como eu queria que Deus tocasse alguém para fazer a comida hoje. Só dá os dois. Você acha que está falando com quem, irmão? Eu fico imaginando Isaías. Isaías está no templo, o céu abre para ele, ele contempla o trono da glória, um ambiente de glória, o serafim dizendo: santo, santo, santo. O serafim toca nele, purifica ele. Aí Deus faz a pergunta:
A quem enviarei? E quem há de por nós? Penso eu. Vá procurar no está escrito. Olha Isaías olhando para trás. A quem enviarei? E quem há de por nós? Ah, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ó, podia ser assim. Você acha que eu estou falando com quem, rapaz? Mas alguém que o Senhor vai dizer: você acha que Deus está falando com quem não veio no culto? Você acha que Deus está falando com o seu esposo que não veio hoje? Ah, mas ele está assistindo pela internet, então é para ele também. Mas deixa eu dizer uma coisa. Hoje é noite de Deus realinhar o propósito dele na nossa vida. Aleluia! Hoje é noite de Deus te fazer no meio dessa crise, te fazer crescer no meio dessa crise. Sabe por quê? Isaías saiu daquele tempo cheio da glória. Vai ser fácil, pregador? Não. Porque se você continuar lendo, você vai ver assim, ó. Você vai falar, o coração deles vai endurecer. Mas fala. Isaías saiu dali. Isaías passou a ser conhecido como profeta messiânico. Dos profetas do Antigo Testamento, quem mais é citado no Novo Testamento, sabe quem é? Isaías. E sabe quando foi que Deus mudou a história dele? No momento de luto, no momento de dor, no momento de insegurança. Pregador, não entendi isso. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: quem disse que essa crise vai te paralisar? Quem disse que este momento que você está vivendo vai te travar? É hora de você crescer no meio dessa crise. Você crê nisso? Glória a Deus! Com a permissão dos pastores, eu queria que você se colocasse em pé.